repercussões aqui do ICL Notícias. Estou com 3 vídeos curtos aqui para a gente assistir junto e reagindo junto. Vocês reajam no chat, eu reajo aqui, vou lendo os comentários de vocês e a gente vai fazendo aquele programa da forma da voz trabalhadora. A Encarnação Melgar está aqui conosco. O José Pereira está aqui também, ó. Edivaldo Freitas chegando. Vamos que vamos. Está pragmático? Não, eu estou dizendo que eu concordo, tá, gente? Só estou dizendo o que pode ter acontecido. Aprova-se esse projeto neste ano para esse debate acabar. Esse debate não volta mais para casa, não volta mais para o parlamento. O presidente Lula veta integralmente esse processo e ele vai para o STF. O STF vai nos dizer o grau desse acordo. Se há um acordo para manter o ano que vem, porque, vamos pensar, a gente tem agora mais nenhuma sessão no Congresso, acabou o ano legislativo. Vai voltar a trabalhar em fevereiro. O presidente Lula veta e aí tem dias úteis para ele vetar, né? 15 dias úteis. Isso vai voltar depois do Carnaval. Estou com o microfone fechado. O Lula diz que veta hoje, ele diz que veta assim que chegar no gabinete dele. E aí o calendário eleitoral já vai estar rolando. As eleições já vão ter começado, as candidaturas vão estar assentadas. Talvez o presidente Lula mate no peito, vete integralmente, caia no STF e o STF derruba já com outro clima político jogando para o ano que vem. Eu não estou dizendo nem que eu concorde com essa amarração. Não, claro. Mas me parece que é uma amarração possível do que tem acontecido. Mata o assunto, faz-se um acordo para aprovar um projeto de interesse do governo, que era esse projeto das isenções e também que foi aprovado ontem à noite também no Senado. Mata-se essa discussão e aí a pauta do Senado e da Câmara dos Deputados pode voltar a avançar sem debater anistia, dosimetria, etc. Pragmaticamente, as pessoas estão no chat perguntando, pragmaticamente pode ter sido esse o cálculo do governo. Essa questão de acordão, né, pessoal, que está circulando aí, a boca pequena, e o nosso campo, infelizmente, está comprando como se fosse a grande notícia. Não, a grande notícia foi a aprovação pela Centrão e pelo bolsonarismo. O Centrão e o bolsonarismo é que comandaram isso aqui, gente. Perguntaram para o Lula hoje se o governo federal realmente tinha feito um acordo para acelerar o trâmite, né? E aí o Lula disse, olha, eu não fiquei sabendo, então o governo federal não participou disso, não teve acordo nenhum, tanto que eu vou vetar, né? E o próprio Supremo, será que o Supremo está num grande acordo? A não cassação da Zambelli não era parte do grande acordo? Essa turma que fala do grande acordo? Não caçar a Zambelli era uma parte do acordo. E a Zambelli foi caçada pelo Alexandre de Moraes. Então, assim, calma lá, né, pessoal? Que grande acordo é esse? O Jacques Wagner estava no grande acordo, votou contra. Votou contra, é só lá pegar o voto do Jacques Wagner. Então, peraí, gente, menos, né? Vamos mais uma repercussão interessante aqui. Essa frase do Renan Calheiros, talvez essa seja a votação mais importante da minha geração, do meu mandato, ela resume absolutamente tudo o que a gente falou aqui, né? Exatamente isso, porque, bom, primeiro que a gente tem que lembrar que quando esse projeto chegou no Senado, os próprios senadores falaram que tinha a quantidade de jabutis que tinham sido colocados nele, que era assim um mix de PEC da blindagem, né, com PL da dosimetria. Então tinha ali uma tentativa, né, de incluir dentro desse PL da dosimetria muitos dos crimes pelos quais alguns deputados, enfim, devem responder no futuro. Mas só fazendo assim, trazendo aqui um pouco, né, de a sensação de que o Renan Calheiros está sentindo como ela realmente representa uma geração. Há mais ou menos umas 2 semanas, o Milton Atum, o escritor Milton Atum, que acabou de se tornar o imortal da Academia Brasileira de Letras, ele participou do programa Roda Viva, falando principalmente sobre os 3 últimos livros que ele lançou de uma trilogia, que se chama A Noite Mais Escura, que são justamente a partir das memórias dele e de pessoas que viveram na mesma época na ditadura. Esses livros, essa trilogia, ela foi construída a partir de depoimentos de amigas e amigos que foram barbaramente torturados, pessoas que perderam filhos, desaparecidos e tal. E, num determinado momento ali do programa, o Milton Atum disse que
esse julgamento e a prisão desses militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro era uma espécie de alívio para essa geração. Era uma resposta. Então é isso, eu acho que é isso que a gente está tratando, gente. A gente está tratando disso. A gente está tratando de... É um golpe continuado. O Bolsonaro é um filhote desse período. O Heleno estava nesse período, entendeu? Então, é um golpe continuado. Perfeito. O Brasil é um país de golpes. Esse foi o 8º golpe que nós vivemos aqui no Brasil. Então, a gente vê isso passar dessa maneira, né, César? Eu acho que realmente é extremamente decepcionante. Exato, e veja, tem uma questão, e como eu vejo essa análise da Adri é mais importante, esse é o cerne da questão, porque existe as determinações da política e, por vezes, essas determinações ganham maior ou menor ressonância na política social, no debate público, na forma mais ampla de como o país se organiza como sociedade. Essa é a principal pauta hoje. É por isso que o Renan Calheiros colocou isso dessa forma. A ressonância que isso tem na política social é assim, impensável, é difícil de calcular. E me espanta que lideranças do campo progressista façam um cálculo tão equivocado nesse sentido. É óbvio que esse é o tema mais premente do dia para o campo progressista, precisamente por esse tema que a Adri toca com tanta eloquência e propriedade. Que a gente, enquanto sociedade, está esperando algo. Aí a população vai para a rua, múltiplas vezes, em diversas cidades. Aí o que acontece a seguir? Vem um senador petista dizendo que não, veja, é melhor assim, eu não conversei com o Lula nem com a Gleisi, mas de fato esse é o caminho para pacificar... Isso é perdão pelo termo, senador, mas é de uma estupidez atroz, é de uma falta de visão política. O cálculo político é muito equivocado. E é óbvio que o estrago que isso vai causar, na mesma proporção da expectativa que é frustrada, as pessoas que foram pra rua, as pessoas que estão lutando, gente que está há 60 anos querendo ver Milico 4 estrelas finalmente preso no Brasil pelos crimes cometidos. O que vocês esperavam? Que isso ia acabar? Não, tudo bem, a gente entende? Não vai entender e o estrago é terrível. Tem razão. O Calejão, né? Foi uma fala extremamente infeliz do Jacques Wagner. Não é a primeira, né? Ele já andou flertando aí com o sionismo, tudo. Não, eu acho o Jacques Wagner um bom político, tá, pessoal, do nosso campo. Não é que eu queira também, não vamos cancelar o Jacques Wagner, que, por favor, né? Tem um bom currículo, é um cara importante, é o líder do governo no Senado, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental da gente tomar como base, né, pessoal? Vamos botar a culpa da aprovação do PL dosimetria está todo mundo dentro desse pseudo-acordo. A culpa da aprovação do PL dosimetria agora é do governo Lula e do STF. Não é do Centrão e dos bolsonaristas, que se articularam dentro do Congresso com Michel Temer, com Paulinho da Força. Por favor, né, pessoal? Vamos fazer a leitura correta, né? Calejão, fechando aqui, ó. Outra forma de pacificar esse país que não seja única e exclusivamente pela aplicação da lei. É simples assim. Se a gente começa a abrir de forma discricionária esse tipo de possibilidade que atua com um casuísmo gigante, o que isso quer dizer? Quer dizer que, a depender de quem cometeu um certo crime, a gente vai reformular a legislação para abrandar a pena de um determinado sujeito. Bom, então, ok. Mas você tem mais de 800 mil pessoas no sistema carcerário nacional. Isso vai se aplicar para todo mundo? Pouco provável, né? A gente sabe como é que esse tipo de coisa funciona. Vai servir para inocentar, no limite é isso que a gente está tratando, lideranças políticas, gente que tem muito poder e que sempre passou incólume pela justiça brasileira. É isso que o governo está disposto a bancar nesse sentido? Ainda que seja, o Lula não sabia, a Gleisi não sabia, é uma decisão do Jacques Wagner, essa não é uma questão menor que possa ser negociada a título de pacificar o país. Isso vai na direção oposta.
O que isso vai fazer é mandar uma mensagem de impunidade e que qualquer golpista pode tentar novamente a partir de 8 de janeiro de 2027 ou talvez até antes. Então, cabe o governo federal entender o quão dramática é essa situação, o peso dessa questão nesse momento e tratar esse tema com o cuidado que ele merece. Não é um tema menor e não é um caminho para se pacificar o país. Quer pacificar o país? Que se cumpra a lei. E quem foi condenado por golpe de Estado, que pague o que deve. Tá aí, tá. O Calejão tá certo, tá certíssimo no centro do raciocínio dele, mas o que o governo Lula tem a ver, gente? Eu vou dizer de novo. Sabe, a esquerda toda votou contra na Câmara dos Deputados, nós convocou para ir às ruas, nós fomos às ruas, a esquerda toda votou contra no Senado, o Lula vai vetar o PL da dosimetria e aí os caras estão fazendo uma tempestade contra o governo Lula. Não, para, por favor, né, gente? Por favor, vamos saber quem é o inimigo. O inimigo aqui nessa questão do PL da dosimetria, de querer liberar generais golpistas e esses salafrários que foram condenados, é o bolsonarismo. E pior, é o Centrão que se aliou com esse bolsonarismo, Hugo Mota, Arthur Lira, o Alcolumbre. É essa gente que é a culpada por ter sido aprovado esse PL da dosimetria, gente. O que o Lula pode fazer a mais além de vetar esse projeto? Que ele disse hoje que vai vetar assim que chegar na mesa dele. Lula fez uma fala forte no sentido, uma pena não encontrei aqui agora, estava procurando até essa fala do Lula hoje, dizendo que vai vetar assim que chegar no gabinete dele. Então, peraí, pessoal, calma lá, né? Calma lá. Vermelho Camélia, nossa Janete está aqui, ó. A Maria Cristina, triste com tudo que aconteceu no Senado ontem, já era esperado, mas é péssimo. E o senador Alessandro Vieira, aquele, por exemplo, gente. A gente tem que saber quem são essas figuras. O Alessandro Vieira, um dia antes da votação, ele protocolou um voto destacado para aparecer como cara, tá contra o PL da dosimetria. Apresentou um voto reprovando o PL da dosimetria. Aí no dia votou a favor do PL da dosimetria. E eu não vejo ninguém falando desse cara, sabe? Outra coisa em relação ao PL da dosimetria, o Sérgio Moro, né? Sérgio Moro fez a emenda ali, que foi a emenda-chave, né, para aprovação no Senado, né, na liturgia deles, né? E assim, subverteram o rito. O PL era para ter voltado para a Câmara dos Deputados porque houve mudança no texto, gente. Houve mudança no texto. Então ele deveria ter baixado de volta para a Câmara dos Deputados. Mas como eles estavam a toque de caixa, o Centrão fazendo tudo a toque de caixa, aprovaram como se não houvesse mudança de texto. Só que houve mudança de texto. Quem é que entrou na justiça hoje? Lindbergh Farias e deputados da esquerda entraram na justiça, no STF. Que acordão é esse? Que os deputados do PT e do PSOL entraram hoje no STF. Então vamos acordar, né, pessoal? Vamos acordar, né? Por favor. Alessandro Vieira, ó, a Maria Doraci aqui, ó, decepcionou. Não podemos nos decepcionar, Maria Doraci, com essa gente que é centrão. O Alessandro Vieira é centrão. MDB é centrão. O Renan Calheiros fez uma fala maravilhosa hoje. O Renan Calheiros está sempre junto com o Lula, mas é centrão também, gente. É centrão também. Então, assim, sem ilusões com essa turma. Então, assim, nós vamos criticar o Jacques Wagner e vamos elogiar Alessandro Vieira. Vamos cancelar o Jacques Wagner e vamos ficar com o Alessandro Vieira no nosso colinho, com o Renan Calheiros, Pacheco. E o Pacheco, gente, defendendo o PL da dosimetria ali no centro do Senado, era o cara que estava no meio de tudo, querendo aparecer como defensor do PL da dosimetria, o Pacheco.
que muita gente acha que, sabe, o Pacheco é legal. O Pacheco no STF não seria tão ruim. Imagina o Pacheco no STF, gente. O cara tomou a dianteira para defender o PL da dosimetria ontem. Então a gente tem que saber quem são os nossos inimigos, né, pessoal? Tem que saber quem são os inimigos e saber quem são os culpados dessas pautas antipovo que passam ali dentro. Sabe? Agora vamos ficar culpando o governo Lula porque foi aprovado o PL da dosimetria? Não, por favor, né, gente? Menos. Por favor, por favor. Cadeia para a família bozista, diz o Geraldo Pita aqui, ó. Eu fui preso por pensão atrasada, fiquei no meio de bandido ladrão 3 dias, gastei com advogado muito dinheiro. Geraldo Pita, ó. O choro é livre, diz o Adamilton Ferreira. Não sei se é para nós ou é para o gado, né? Se for para nós, Adamilton, tu quer soltura de golpista? Não, né? Não, né? Decepcionante e doloroso, diz a Sônia Maria Castelo Branco. Muito frustrante, diz a Maria Cristina.